Olá, eu sou a Alessandra Manzano e hoje eu venho falar sobre publicação independente. Eu quero contar um pouquinho sobre a minha trajetória e como nasceu a minha editora, que foi a partir da minha dificuldade de publicar um livro. Bem, num determinado momento da minha vida, eu comprei um boteco. Então, o que tem a ver, né? A editora, um boteco? Eu comecei a escrever a rotina do bar, as histórias que eu ouvia do bar, e daí nasceu um livro. Tinha um livro, alguns textos, e veio, né, então a necessidade de procurar caminhos para que eu pudesse publicar esse livro. Bem, o que me levou a escrever, né, as histórias que eu ouvia no bar? Porque é muito curioso quando você vê uma pessoa que ela simplesmente passa o dia dela no bar. Eu comecei a ter um outro olhar para isso. E aí então eu comecei a escrever essas histórias. Então eu sempre falo, né, que desse limão eu fiz a minha caipirinha, sentei e ouvi, né? Os copos sujos no balcão, eu falava que nesse momento não importava, porque atrás do balcão eu era uma psicóloga. Então, as histórias iam aparecendo, eu reuni várias histórias e nesse trajeto eu vi que foi lançado, né, uma antologia com essa temática de bar. Eu mandei esses textos e os textos passaram. Eles publicaram, né, essa antologia, que inclusive até foi para a Feira do Livro em Buenos Aires. E aquilo, né, um dia eu abri meu Facebook, a editora havia publicado isso, eu falei, meu Deus, né, como que um texto, uma história de um boteco foi parar na Feira de Livro de Buenos Aires? Aí aquilo já acendeu uma luzinha, né? Falei, caramba, né? Eu sou escritora. E aí nasceu uma escritora que não tinha experiência nenhuma, que não sabia por onde começar. A editora, ela me procurou, né? Ela começou a me seguir no Facebook e falou assim, nossa, você publica textos quase todo dia, né? E por que você não publica com a gente? Aí eu falei assim, bom, é uma situação muito nova para mim, porque eu não pensava em ser escritora, eu simplesmente escrevi os textos, eu lia em sarau. Então, a partir desse convite, né, da editora para publicar os meus textos, é que eu comecei a entender como o mercado editorial funcionava. Ou melhor, como o mercado editorial funciona. Eu deveria entregar meu material, não publicar mais em lugar nenhum, ter a exclusividade e eu ia ganhar uma partezinha disso tudo que eu criei. E eu não achei justo. E a partir daí eu procurei meios para publicar o meu livro. E aí eu cheguei num fator assim que foi o que deu start a tudo isso. Eu não tinha dinheiro para bancar uma publicação. Eu não sabia por onde começar. E aí eu comecei a ver alguns tutoriais e a editora nasceu de forma
artesanal. Os meus primeiros livros foram feitos de forma artesanal. Então, eu fiz toda a diagramação de forma muito simples. Eu não tinha noção nenhuma de registros e até mesmo da importância de registrar uma obra. Mas, enfim, de forma bem artesanal, eu consegui montar o meu livrinho, comecei a vender e, né, meus amigos, porque eu frequentava muito sarau, eu tinha que vender esse livro. Então, sarau, encontros literários é um caminho para isso. E aí meus amigos, vendo que toda essa minha trajetória resultou num produto bacana e eu estava conseguindo vender os livros, eu comecei a receber pedidos. Poxa, publica meu livro, Alessandra, faz livro para mim. A partir, né, desses pedidos, eu comecei a confeccionar livro para os meus amigos. E foi o boca a boca que fez com que eu começasse a ter uma produção grande. Como meus amigos, né, viram que isso estava funcionando, que eu estava conseguindo vender meus livros, eu comecei a receber pedidos para que eu confeccionasse os livros. Eles queriam saber desse processo e, de uma forma muito simples, eu explicava todo o processo, né, que eu seguia, né? Eu recebo o texto, eu faço uma diagramação simples, eu faço uma revisão. Mesmo sendo um livro artesanal, eu tomei o cuidado de ter um bom acabamento para o livro. Então, eu desenvolvi uma técnica onde eu conseguia fazer a lombada quadrada. Então, praticamente, o produto final se tornou um produto gráfico. E uma das vantagens é que eu fazia a quantidade de livros que a pessoa podia pagar. Então, ficou uma forma assim, acessível e que de alguma maneira eu comecei a fomentar a cena literária aqui da minha cidade. Então, as pessoas que tinham dificuldades para publicar, não tinham dinheiro para publicar e era sua primeira publicação, então foi um público-alvo que eu acabei acertando, né, em ter, sem nenhuma pretensão. Foram em torno de umas 10 publicações dessa maneira, fazendo de forma artesanal. E aí depois eu vi que era necessário profissionalizar um pouquinho mais. Então foi quando eu registrei a editora, foi quando eu fui para a Biblioteca Nacional, para a CBL, fiz o registro da editora e a partir daí eu comecei a ter mais publicações, porque eu poderia oferecer um serviço com baixo custo, com todos os registros e, mais uma vez, por demanda. Bom, a partir do momento em que você entrega o seu original, o texto original aqui na editora, normalmente eu faço uma entrevista. O que eu preciso saber? Aonde você quer chegar com esse livro? De que forma você quer trabalhar com o livro? Porque daí já é um ponto em que nós vamos planejar a sua trajetória. Eu quero vender livros para os meus amigos.
Eu quero simplesmente dar o livro de presente. Eu quero trabalhar esses livros na escola. Então, para cada situação, existe um planejamento. Uma das vantagens de se publicar numa editora independente é que direitos autorais, todo lucro, 100%, é do escritor, porque ele não fica vinculado a nenhum contrato aonde a editora tenha que ter uma contrapartida, né? Aqui a gente faz todo o processo, somos agentes literários. Uma editora independente, ela vai fazer todo o processo de publicação e entregar um livro. Há 4 anos atrás eu dei uma entrevista onde me perguntaram sobre a crise editorial. Então, assim, foi antes da pandemia. Para nós, escritores independentes, editora independente, a gente não passa por isso, porque todo o nosso processo é feito de forma simples, reforço, de forma profissional e é por demanda. Então, o escritor, ele não precisa imprimir 1000 livros, não envolve grandes gráficas, não envolve um programa de marketing que é um dos pontos que encarece. Então, durante a pandemia foi o período em que eu mais publiquei. Nossa, mas como os escritores conseguiam vender seus livros? Qual era a forma de divulgação? Lives, lançamentos virtuais. Criou então, assim, aí veio a necessidade de ter um ponto para escoar esses livros, ajudar os escritores nisso, né? Pandemia, não tinha eventos, as pessoas não podiam circular, nasceu o site da editora. Então, vejam que é todo o processo. Eu comecei lá de forma artesanal, num determinado momento eu tive que formalizar a editora para que eu pudesse ter o ISBN, pudesse registrar as obras, e num outro momento eu precisei criar o site para escoar, para fazer a distribuição desse material. Então é um passo a passo que só demonstra o quanto esse mercado ele está em crescimento. Existe crise editorial? Nós estamos vendo aí grandes editoras fechando, livrarias famosas fechando, e na contramão vem esse mercado aí independente que está numa crescente. E isso não é só livro, né? Hoje não existe CDs, hoje existem as plataformas e a cada dia as pessoas buscam, meios de customizar as suas produções. Não é por ser independente, buscando customizar os custos, impulsionando quem está começando, isso não quer dizer que a gente não sonhe, que eu queira ver a minha editora numa Bienal. Eu quero. E hoje isso já funciona. Hoje isso já está acontecendo. O ano passado, por exemplo, a editora escreveu 2 obras num concurso literário famosíssimo aqui no Brasil. Passamos por algumas etapas, não chegamos lá, mas hoje a editora ela trabalha de forma tão estruturada como uma editora grande.
focando num atendimento personalizado. Esse é o diferencial. Então, o escritor, ele realmente se sente apropriado da obra dele. Pelo menos aqui na editora, todos os escritores que aqui passaram, eles voltaram para fazer, para que fosse feita uma nova impressão dos livros. A publicação independente, ela funciona tão bem que hoje aqui na editora eu tenho um escritor, um jovem poeta, que em 4 anos ele vendeu aproximadamente uns 10.000 zines. Qual é a fórmula? Quando ele veio publicar comigo, né? Foi até uma premiação de um evento que nós fizemos aqui na cidade de Osasco. Assim, olha, é o Matheus. Matheus, tá aqui o seu livretinho, um zine caprichadinho. Você pode vender por tanto. Se você vender por tanto, você vai conseguir voltar, você vai conseguir fazer uma nova impressão e trabalhar. E assim ele seguiu essa regrinha que hoje, né, nós podemos falar que foi uma mentoria. Naquela época, lá quando eu comecei, eu fiz uma continha de matemática. Eu não tinha noção, naquele momento, quando eu chamei o poeta e falei assim: Matheus, você está recebendo 50 zines. Se você vender por tanto, você vai ter um lucro de tanto. Vai conseguir retornar e nós vamos conseguir fazer mais impressões. Ele seguiu essa regrinha, vendeu zines, voltou, fizemos mais zines e assim foi. Em 4 anos, ele já vendeu mais de 10.000 zines. Então, como não falar que ser independente não funciona? Funciona sim. Porque você que vai vender o seu produto, você que vai fazer a sua divulgação. E é muito gratificante quando você tem esse retorno, né? Naquela época, eu não tinha noção que eu estava fazendo uma mentoria com ele. E hoje, a gente já consegue passar todo esse processo de forma tranquila, mais uma vez, de forma profissional. E vou falar que 70% dos escritores voltam, faz uma nova impressão, vende seus livros e segue essa regra. Então, eu sou Alessandra Manzano, tenho uma editora independente, ela existe há 6 anos no mercado, eu tenho aproximadamente mais de 80 publicações entre zines, cards, livro de literatura infantil, poética, vários gêneros. E é muito gratificante a gente dar asas ao sonho das pessoas. Muitas vezes ela tem aquele caderninho lá no fundo da gaveta e acha que não tem um potencial. Eu trabalhei numa logística editorial. Várias editoras grandes, vivia em torno aí, no meio de 10 milhões de livros, títulos, formas, variados. E lá eu percebi que tem leitor para todo tipo de assunto, desde a culinária, como fazer um pipa, a história do Joãozinho. Sempre vai existir um leitor. Toda publicação tem o seu caminho. Hoje eu não tenho
nenhum tipo de preconceito. Eu aceito todos os gêneros literários, porque eu sei que cada livro, cada obra tem o seu leitor. O livro sempre vai achar alguém que queira aquele tipo de leitura. E aqui na editora, como eu falei, tem vários gêneros literários, livros das formas mais diferentes, e a gente procura inovar sempre. Então, só para demonstrar, né, como a editora se desenvolveu, nós saímos então do livro artesanal, já com um bom acabamento. Hoje nós temos material gráfico, livros de diversos formatos, cards, que fez uma sucessão aqui na empresa. Este foi um material diferenciado, um projeto diferenciado, onde nós confeccionamos um envelope personalizado para a nossa cliente. E são cards. Então foi um projeto de muito sucesso, diferenciado, exclusivo para a nossa escritora. É importante termos algumas parcerias. Um ilustrador, um revisor de texto, uma boa gráfica, faz com que feche todo esse processo. É importante que a gente tenha bons parceiros, diagramador, um capista, um ilustrador. A gráfica, um material gráfico tem que ser de boa qualidade. Os registros, que são importantes. Fechando todo esse processo, com certeza a editora ela vai entregar um bom trabalho. Segue mais um trabalho em formato de zine. Esse Recadinhos da Alma, ele é menor que a palma da minha mão. Podem observar, e é feito de forma artesanal.